São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelo espaço ilimitado, louvando o artista inimitável, o matemático supremo de todos os sóis, de todos os mundos. Boa noite, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde, boa noite, né? Ainda tá claro, né? Com este horário, nessa época de verão, né, Luísio? Mas, é verdade. Sejam todos bem-vindos aqui. Mais uma vez estamos reunidos, estamos aqui em sintonia com os benfeitores amigos, né? Para que possamos dar continuidade a mais uma tarefa, que é essa de, como que fala, de divulgação do Evangelho de Jesus, divulgação da doutrina espírita. E hoje nós temos aqui, né, a satisfação de receber a Luísio Sônego, não é? Seja muito bem-vindo, é a primeira vez, né, que você está aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo, que os benfeitores amigos possam te envolver em vibrações de muito carinho. Tá certo assim? Tá certo. Pode falar. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, né, pela primeira vez no Centro Espírita Ismael, obviamente, virtualmente, que a gente já frequentou várias vezes as reuniões lá do centro, que é um centro muito querido, que eu tenho um carinho muito especial. Quando a gente foi lá várias vezes, fomos sempre muito bem recebidos por todos os trabalhadores da casa. E eu me sinto honrado com o convite da Liz, da casa também. Eu sou trabalhador lá da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem e trabalhamos lá nas atividades de passe, palestras que a gente faz também nas casas aqui da cidade. E recentemente, agora por conta dessa pandemia, a gente teve que entrar também nas redes sociais. E aí eu criei um perfil no Instagram chamado @reflexões.aloysio, onde nós começamos a fazer algumas lives. Fizemos algumas lives sobre mensagens de Chico Xavier, algumas reflexões que a gente fez também sobre alguns outros textos. E recentemente nós começamos a fazer lives sobre o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um querido amigo que nós conhecemos aqui em Araraquara dos anos de 86 a 89, quando ele vinha costumeiramente para Araraquara passar os seus aniversários em 1º de novembro. Então formou-se uma verdadeira amizade e tanto a gente teve essa situação de amizade com ele, que a gente fez um trabalho também de gravação de fitas cassetes, que o Roberto Carioca gravava as fitas cassetes das palestras do Jerônimo, e o nosso querido Ariovaldo César pegou essas fitas cassete, passou para uma pessoa que transformou em mídia MP3, e a gente passou essas palestras, mais de 20 palestras, tanto no meu canal do YouTube, Aloysio Sônego, no canal do Aprendizes do Evangelho, como também no canal do Instituto Eurípides Barçanufo. Temos lá mais de 20 palestras do Jerônimo Mendonça, somente em áudio, é claro, mas estão lá disponíveis, palestras que são verdadeiras joias raras. E nós fizemos esse projeto de agora também estar fazendo essa leitura, todo de segunda a sexta, às 10 da noite, por esse perfil nosso do Instagram, onde a gente faz leitura e comentários de mensagens do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E também toda manhã a gente está soltando uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, que vem sequencial, toda manhã sai uma mensagem nova também, tanto pelo canal do YouTube, como também pelo perfil do Instagram. Isso, olha, tá vendo? Isso é muito bom. Não tem como dizer que nós não temos condições de trabalho, né? Mesmo estando em casa, não podendo estar lá na própria casa espírita, né?
nós podemos sim estar trabalhando, divulgando, né, essa doutrina que realmente é uma doutrina maravilhosa, não é verdade? Então, olha só, fica aí o convite para todos, né? Aqueles que quiserem, é só acessar e terá já o acesso ali. Bom, então, mais uma vez, né? Seja muito bem-vindo, né, Luiz? Mas para a gente dar continuidade e para a gente já ir se preparando, não é? Para as nossas reflexões da noite, nós vamos ler aqui uma mensagem, né, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, nesse livro Vinha de Luz. E é a lição hoje, que é a lição 91, foi aberto o livro ao acaso, Emmanuel, ele vem trazendo uma reflexão em cima de um texto de Jesus, que nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou e, partindo os pães, deixou-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E Emmanuel, então, vem falando a seguinte mensagem. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observamos, contudo, que para isso torna os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica o aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão das nossas existências sobre a Terra, custa crer, na migalha do bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar das nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo.
muito, muito significativa, né? Essa mensagem. Aliás, como todas, né? A gente fala, essa é significativa, mas todas que a gente pega e lê é significativa também. Então, que nesse instante em que nós já estamos em sintonia com os benfeitores amigos, que nós possamos, não é? Fazer a nossa viagem interior, né? Buscar o silêncio interior para que nós possamos nos sintonizarmos todos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, com a espiritualidade amiga, superior, e que, nesse instante, possamos agradecer ao Pai, agradecer a este Pai de amor, de misericórdia, não é? Por todos os instrumentos que nos oferece para a nossa busca pelo progresso espiritual. Que nós possamos agradecer a Ele por esta vida, por esta encarnação, que tanto estamos aprendendo. Possamos agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, que veio até a Terra para nos ensinar como trilhar o caminho na construção do reino de Deus. Possamos agradecer aos benfeitores amigos por toda o conforto que nos dá através de suas mensagens de paz, mensagens de serenidade, de bom ânimo, para que nós possamos vencer todos os nossos desafios. Vamos agradecer ao nosso guia protetor, que está sempre conosco, nos incentivando, nos intuindo, para que nós realmente possamos sempre escolher o caminho mais correto. E que possamos, nesse instante, emitir os nossos fluidos salutares para que os benfeitores amigos possam manipulá-los, para que possa alcançar todas as criaturas que se encontram em enfermidades, as criaturas que se encontram em desalinho, as criaturas que se encontram em desânimo, que todas possam ser, neste instante, envolvidas pela espiritualidade amiga, através do nosso pensamento, do nosso sentimento. Vamos pedir aos médicos do espaço, ao Dr. Bezerra de Menezes, que possa ter condições de envolver todos os profissionais de saúde para que eles sejam intuídos no melhor caminho para todos aqueles enfermos. Vamos pedir pelos nossos lares para que, neste instante, a luz do Evangelho possa estar sendo acesa, para que possamos emitir este pensamento, este sentimento, esta luz a todos os nossos vizinhos, a toda a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. Que nesse instante, cada um dos nossos lares possa ser aquela luz acesa para beneficiar a todos. E que possa beneficiar o nosso querido Aloísio, para que ele seja muito feliz naquilo que ele veio trazer. Que tenhamos uma boa palestra. Que assim seja. Que assim seja. Aloísio, é com você. Se precisar de alguma coisa, se eu notar alguma coisa estranha, aí eu entro, tá bom? Mas Tá fique à certo. vontade
a casa é sua. Tá certo assim? Tá ótimo. Muito obrigado. Queridos amigos, uma boa noite a todos. É uma alegria realmente imensa estarmos aqui reunidos nesta casa de oração e trabalho. Uma casa, como eu estava dizendo, que a gente tem um carinho enorme, porque eu lembro que muito tempo atrás, quando estávamos fazendo um tratamento espiritual, recomendou a casa que eu frequentava lá que a gente tomasse passe pelo menos mais vezes na semana. E como era gratificante quando a gente ia também ao Ismael tomar um passe. Era uma ducha energética magnífica. E esses trabalhadores da casa realmente capitaneados pelo nosso querido Ismael, certamente não medem esforços para estarem aos nossos lados nas nossas dificuldades, nas nossas dores, na nossa caminhada evolutiva. E eu tenho muita gratidão, então, à casa, por esse, é o mínimo que a gente pode estar fazendo aqui. Queridos amigos, nós escolhemos um tema que a gente pode dizer assim, bem oportuno. Um tema muito próprio para este momento que nós estamos iniciando. Vejam, eu estava analisando outro dia como o ano passado passou rápido, não foi? Engraçado, algumas situações tão peculiares que a gente falava assim, que o mês de agosto, que é aquele mês que parece que demora para passar, como ele passou muito rápido. Então a gente coloca só o mês de agosto como uma referência, mas o ano todo, com todas as dificuldades que nós tivemos por conta desta pandemia, por todas as dificuldades, realmente parece que ele voou, passou tão rápido que a gente nem se deu conta. E vejam como o ano está passando rápido também, que hoje já é dia 23 e já passou praticamente um mês do Natal. Praticamente um mês do Natal. Então, nessas condições, a gente fica fazendo algumas reflexões. E a gente traz um tema, reflexões de Ano Novo. E quando a gente pensa nas reflexões do Ano Novo, a gente fica pensando o que está por vir neste novo ano que estamos iniciando. E eu lembro, já comentei até numa casa com a irmã, que eu fiz uma palestra, que a gente, se voltássemos um pouquinho no tempo, em dezembro de 2019, certamente nós não tínhamos a ideia, a noção do que estaria acontecendo com a gente neste exato momento hoje. Digo assim, nós, espíritos encarnados, porque com certeza, sem qualquer sombra de dúvidas, Jesus e a espiritualidade superior, com certeza, já sabiam exatamente tudo isso que passamos no ano que se findou, como também pelo que nós vamos ainda enfrentar pela frente. Então, a espiritualidade não foi pega de surpresa. Nós poderíamos até se colocar numa questão, não acreditava que isso ia acontecer. Aí várias teorias de conspiração, é o fim do mundo, é o mundo de regeneração chegando, N situações, os tempos são chegados, e surgiram várias e várias teorias mirabolantes. E aí eu falo assim, se a gente voltasse em 31 de dezembro de 2019, a gente com certeza, muito materializado ainda, naqueles desejos de ano novo, nossa, estamos entrando numa nova década, numa década de 2020. Então, muitos fogos se queimaram, muitos desejos, muitas simpatias foram realizadas por as pessoas que ainda acreditam nessas questões, que a gente, como espírita, já aprendeu que essas simpatias são uma forma, de certa forma, das pessoas se terem um pouco de fé em alguma questão, então a gente respeita, mas nós não acompanhamos este pensamento. E aí a gente veja quantos desejos de ordem materiais foram efetuados naquela passagem de ano.
No ano novo, no ano de 2020, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu vou fazer uma viagem dos meus sonhos, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Quantos e quantos planos, quantos e quantos desejos que nós, crianças do ponto de vista espiritual ainda, não sabendo pedir, pedíamos os nossos brinquedos que nos alegrariam os olhos, que dariam deleite ao nosso corpo, aquela tranquilidade. Então eram os desejos que se fazíamos. Mas, porém, contudo, todavia, portanto, a realidade mostrou-se de forma diferente. E mostrou-se de forma diferente porque, com a chegada dessa pandemia, que ninguém aqui, digamos de nós, repito novamente, estávamos preparados para ela, e também não sabíamos a extensão, o tamanho que aconteceria, 99% desses nossos planos foram todos por água abaixo. E aí a gente ficou literalmente, que a gente pode dizer, literalmente nas mãos de Deus. Aqueles mais pequenos desejos, planos de viagem, às vezes alguma coisa tão simples, tiveram que ser adiados. Quantas e quantas restrições que nós tivemos que ser submetidos voluntariamente ou compulsoriamente por conta de questões de saúde pública, e que a gente deve sim respeitá-las, porque estamos vivendo no mundo, temos que seguir as leis do mundo. Então, por conta disso, nossos planos, nossos desejos de 2019 para 2020 foram por água abaixo. E aí a gente se viu em uma situação diferente. Se vimos numa situação diferente. As viagens que a gente fazia para fora, começamos a fazer umas viagens interiores, a encontrarmos com os nossos verdadeiros eus, encontrar o seu verdadeiro eu, que é aquela viagem interior, quando a gente começa a se relacionar consigo mesmo e com os familiares mais próximos. Por quê? Esse isolamento social fez com que a gente se voltasse mais próximo para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, que a gente tinha apenas e tão somente algumas horas de encontro, algumas horas de contato. Por quê? As atividades de trabalho, de estudo, frequência física à casa espírita, uma atividade física que você fosse fazer, tirava a gente do nosso contato mais íntimo com os nossos familiares, com os nossos entes queridos. E conosco também, principalmente conosco. Então, muitas das nossas saídas externas nem sempre eram programadas por questões de trabalho, muitas vezes eram, às vezes, questões de fuga. E quantas pessoas, por questões pessoais dentro do seu relacionamento familiar, procuravam sair o mais tempo possível fora da sua casa e voltar, às vezes, só muito mais tarde da noite. Então, esta situação fez com que a gente se colocasse numa situação diferente. Ficássemos mais reclusos, mais em contato com os nossos familiares e mais em contato conosco mesmo. Começamos a descobrir dentro de nós situações que a gente sequer imaginava. Sabe aquela situação que a gente costuma dizer assim, olha, mas se eu fosse você, naquela hora eu não agiria desse jeito, eu agiria dessa forma ou de outra. Será mesmo? Será que a gente agiria? E quando a gente começa a estar mais dentro da gente, a gente vê que a gente não é nada daquilo que a gente fala. A gente vê que a gente tem muita coisa para ser arrumada dentro de nós. A nossa casa mental precisa ser arrumada. E este momento de isolamento social veio justamente para isso, para nos fazer com que a gente se conhecesse um pouquinho mais. Que analisasse que a gente já estamos num processo de crescimento espiritual. Tanto que eu falo para vocês que, passado esse ano todo, os desejos que eu pude perceber das pessoas de uma forma mais ampla não foram tantos desejos equivalentes a 2019.
Os desejos de fim de ano, agora recentemente, foram diferentes. As pessoas pediam o quê? Saúde, claro, a cura da doença, né? A saúde e a paz de espírito. Olha só que grande modificação. Pedirmos saúde para nós, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, e paz de espírito. Paz de espírito, isso não tem preço. A nossa saúde, se a gente tiver saúde, a gente faz qualquer trabalho, qualquer coisa. Mas se a gente falta a nossa saúde e se falta a paz de espírito, praticamente ficamos perdidos. Porque de nada adianta eu ter milhares e milhares de dinheiros e faltar a minha paz de espírito. Se eu não tiver saúde, por mais que eu tenha o dinheiro para cuidar da minha saúde, mesmo assim, um dia nós vamos partir. Então, é fundamental essa já mudança dessas atitudes, que esse ano que se passou, que por mais difícil que ele tenha sido, e temos todos que reconhecer, não foi um ano fácil. Mas por não ter sido um ano fácil, não significa que ele não trouxe transformações positivas para cada um de nós. E aí, cada um de nós recebeu um presente nas mãos. E o que estamos fazendo com esse presente? Eu posso jogar fora? Nem sempre. Eu posso passar para alguém? Também não. Porque ele é para nós. Cada um de nós recebeu. E este presente pode ser a chave da nossa evolução espiritual ou também a nossa derrocada. Depende de como eu vou agir. Se eu agir com prudência, se eu agir com discernimento, se eu agir com razão, com sentimentos afetuosos no coração, é importante isso. Estamos, sim, aguardando ansiosamente pela vacina. Mas antes da vacina física chegar, e eu estava dizendo que esse ano que se passou trouxe transformações poderosíssimas dentro de nós. E aí eu pergunto, nós temos condição de tomar hoje mesmo uma vacina, mas não é a vacina aí que está chegando. Essa nós vamos tomar com certeza, porque faz parte do nosso processo de encarnados, de saúde pública. Mas qual é a grande verdade? A vacinação da alma. E como que a gente faz essa vacina? Como que a gente faz essa profilaxia? A gente faz com a vigilância e com a oração. Com a vigilância e a oração é a nossa vacina da alma. Então, nós devemos estar atento ao que está acontecendo no mundo, mas não vivermos os problemas, trazermos o problema para nós. A gente tem que fazer uma proteção espiritual. Nos vacinar com esses pensamentos deletérios que chegam, porque, infelizmente, a Terra está envolta numa nuvem de dores, de sofrimentos naturais por esse momento que estamos passando. Então, se eu, cada um de vocês que estiverem aí, entrarmos numa sintonia com pensamentos deletérios, com pensamentos que não vão fazer bem para nós, a gente vai entrar numa sintonia. E aí a gente fica captando, fica interligando com os nossos pensamentos, com a situação de toda essa energia que fica em volta da Terra. Então, o que a gente pode e deve fazer? Além da nossa vigilância, dos nossos pensamentos, das nossas orações. O que nós podemos fazer? Nós podemos ser uma pequena fagulha, uma pequena chama. A nossa prece sincera, a nossa prece direcionada à equipe espiritual que está trabalhando diuturnamente, sob o comando de Ismael, sob o comando do nosso Mestre Jesus, porque o Brasil segue os ditames do mentor espiritual, que é Ismael. Ele é que cuida do nosso Brasil. Então, o trabalho da equipe espiritual é enorme nesses momentos, acolhendo irmãos que estão partindo para o mundo espiritual, dando socorro lenitivo para aqueles aqui que ficaram, que às vezes não tiveram a oportunidade de se despedir dos seus entes familiares, às vezes uma partida abrupta por conta da pandemia, que não tiveram essa oportunidade. Então, o que a gente pode e deve fazer é fazer a nossa prece dirigindo a essa equipe espiritual que possa recolher as nossas melhores vibrações, que essas vibrações de luz possam chegar aonde eles estiverem trabalhando, estiverem necessitando. Porque se nós temos aqui equipe de médicos, enfermeiros, atendentes,
trabalhando incansavelmente, diuturnamente, para dar uma assistência material e também espiritual, por que não, a esses enfermos que chegam sem cessar. Quantas e quantas UTIs lotadas, abarrotadas, Manaus, que a gente está vendo situações terríveis acontecendo. Então, do ponto de vista espiritual, centenas de milhares de espíritos estão trabalhando diuturnamente em volta do planeta, dando socorro, dando lenitivo. Então, a nossa prece, a nossa pequena fagulha, nossa pequena chama de luz, de oração, se cada um de nós vibrar uma pequena fagulha, uma pequena chama, nós vamos auxiliar essa equipe espiritual nesse trabalho magnífico que eles estão fazendo em benefício de todos. Seja nós aqui que estamos fazendo esse singelo trabalho por meio da intuição espiritual, seja também naqueles trabalhos à distância que são realizados, de vibrações, de prece, de orações, as palestras que são realizadas por várias e diversas casas espíritas. Certamente, uma equipe espiritual está vibrando em uníssono com todos. É o momento, então, da gente fazer a nossa vacina, vacinar a nossa alma, fazermos a nossa prece diária, como uma dose homeopática daquele remédio que você toma todo dia, a sua prece, em benefício desses benfeitores queridos, que eles possam amparar a cada ser humano necessitado. Cada um. E às vezes nós mesmos temos algum ente querido, temos algum amigo, algum familiar que está passando por uma situação difícil, seja de dores de ordem física, seja de ordem moral, porque sabemos que essa pandemia trouxe uma reviravolta nos valores, nos conceitos. Quantos idosos que vivem isolados, sem poder receber um abraço, sem poder receber um carinho, um aperto de mão, apenas aquela saudação de longe, por uma questão de saúde pública, claro, compreendemos, mas às vezes eles não compreendem isso. Sempre foram afáveis, recebendo abraços, carinhos, beijos e abraços. Então, é o momento de nós vibrarmos para que a equipe espiritual esteja sempre junto ao lado de cada um. Então, olhem que coisa interessante. Quais as nossas reflexões que nós podemos trazer para esse ano que estamos iniciando? Continuarmos sendo aquelas crianças infantis que estavam pedindo aqueles doces, aqueles presentes coloridos? Não, irmãos, não. Está na hora de nós mudarmos e fazermos novos planos, novos desejos e novas realizações espirituais. O que eu desejo para mim neste ano que estamos iniciando? O que eu posso fazer em benefício meu e das pessoas a quem convivo? Então é o momento de fazermos um exame de consciência. Aquele exame de consciência que Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando faz o comentário do conhece-te a ti mesmo, que ele já fazia o exame de consciência ao longo do dia. No final do seu dia, ele passava o dia limpo. E às vezes nós, ainda não temos este bom e saudável hábito recomendado pelo nosso benfeitor espiritual. Se nós não temos esse hábito de fazer o nosso exame de consciência uma vez ao dia, mas pelo menos que a gente possa fazer então uma reflexão daqui para frente. O que eu posso melhorar como ser humano? Como cidadão do mundo? Como um espírito encarnante neste momento desta pandemia, deste momento de isolamento social? O que eu posso ser diferente? Cada um de nós traz uma história de vida. Nós temos vivido várias encarnações. E ao longo das nossas encarnações, nós fomos acumulando débitos que a gente foi contraindo. E a espiritualidade é tamanha. Jesus, Deus, nosso Pai, tem uma misericórdia incrível para conosco. Porque Ele permite que a gente contraia os nossos débitos no atacado, naquele pacote enorme. E aí, Ele
muita benevolência para conosco, permite que a gente pague os nossos débitos em suaves prestações. Mas é chegado o momento de darmos a sacudida na gente. O que aconteceu? Essa pandemia veio para trazer modificações nossas do nosso ponto de vista, do ponto de vista espiritual. Não é apenas uma questão de ordem material. Muitas situações materiais estão acontecendo, sim, em relação ao comércio, empregos, etc. Não estamos aqui minimizando esses aspectos. Mas agora, neste momento que estamos fazendo uma conversa numa casa espírita, trazendo questionamentos para o novo ano, esses questionamentos diz respeito à nossa alteração do nosso padrão moral, na nossa modificação íntima. E como eu posso melhorar os meus débitos pretéritos, os meus vícios, as minhas imperfeições que a gente carrega. E aí a gente se conhece muito bem. E eu estava dizendo que naquele momento que a gente ficou mais recluso, nós abrimos uma caixa meio estranha, né? Que costuma se dizer a caixa de Pandora. E aí a gente não gostou muito do que viu. E muitos de nós, quando viu aquele lá, se olhou no espelho face a face, não gostou do que se viu. Porque a gente assume uma roupagem bonitinha, né? Temos assim um rostinho assim, um rostinho assado. Só que dentro, se a gente se olhar no espelho das nossas almas, a gente não vai gostar muito do que a gente vê. Então, muitos de nós, ao abrir a caixa de Pandora, se deparou com situações que dava medo. E aí correram fechar rapidamente. Mas não tem mais jeito. Depois que se abre, depois que você viu o que tem dentro, não dá para mais alegar ignorância. Assim como nós, que estamos aqui ouvindo, batendo esse papo, inclusive eu me incluo, porque o meu ouvido está mais perto da boca, não dá para eu alegar ignorância que eu não sabia disso ou daquilo. Porque se a gente já tem 5 minutos de doutrina espírita, não podemos mais alegar ignorância. E se eu estou aqui falando, cada vez mais eu me comprometo pelo que eu falo. E se cada um de vocês que está aí ouvindo, não para dizer, não, aquele dia que o Aloysio estava comentando, fazendo aquelas reflexões de Ano Novo, lá no dia 23 de janeiro de 2021, lá no Centro Espírita Ismael, às 18 horas, aquele dia eu estava assim, eu estava ouvindo a palestra, mas estava fazendo outra coisa. Aí a responsabilidade é de cada um. Porque se nós estávamos aqui, cada um de nós está, não é para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, é para nós mesmos. Então, qual é a nossa responsabilidade de mudança daqui para frente? E se a gente já viu uma grande parte dos nossos defeitos, a gente sabe que a gente tem muita coisa para mudar. A evolução não dá saltos. Então, não é porque a gente já passou um ano inteiro nessa situação que a gente já vai estar regenerado agora já, quando passar a pandemia, quando terminar. Nós entramos já no mundo de regeneração. Não, nós estamos a caminho dessa regeneração. E o processo é lento, e não acontece no estalar de dedos, num passe de mágicas, num milagre, ou num fato fenomênico estrondoroso. Não, não é assim que vai acontecer. As coisas são lentas e graduais, e às vezes vem numa situação dessa para dar uma movimentada maior. E aí, qual a grande vantagem? A grande vantagem é que se nós estamos aqui passando por essa situação, é o momento de cada um de nós, é o momento da nossa transformação. Então, vamos buscar fazer um trabalho de formiguinha, mas um trabalho constante, de domar as nossas más inclinações, prestarmos atenção nos nossos defeitos e fazer um trabalho persistente. O que eu posso ser diferente neste ano? O que eu posso mudar? Quais os valores materiais que eu dava tanta importância que hoje não representam mais nada? Eu estava conversando com uma amiga minha e ela fez um comentário muito engraçado, que ela falou assim, que ela olhou o guarda-roupa dela e ela chegou à conclusão que dessas roupas que ela tinha, ela tinha usado durante um ano todo apenas meia dúzia de jogos de roupa. Então ela chegou à conclusão que as outras roupas que ela não usou durante o ano inteiro são desnecessárias. E aí a gente começa a ver os valores diferentes. Começamos a colocar valores em outras questões. As questões que realmente importam. As questões que realmente vão nos dar
a grande transformação que necessitamos. Porque nós não estamos aqui encarnados numa colônia de férias, para deleite, para apreciarmos a natureza, embora devemos e podemos, sim, apreciar a natureza, agradecer a obra do Criador. Não significa que nunca mais poderemos viajar? Sim, fazem parte. Nós vivemos no mundo material e estamos sujeitos às regras do mundo material. E a diversão, a alegria faz parte da vida. Só que no momento é outro. O momento pede recolhimento, pede envolvimento de cada um para consigo mesmo. É importantíssimo. Este momento a gente não deve deixar passar desapercebido. Então, que a gente consiga fazer esse trabalho. E eu vou falar para vocês, não é fácil. Não é fácil. Porque quando a gente se propõe a fazer um trabalho, no início você fala assim, eu vou fazer um projeto. Então, eu quero fazer até o fim do ano tal transformação. Na minha escala de defeitos. Aí no começo é fácil, né? Começar um trabalho, ele é realmente fácil. Tem uma certa tranquilidade, você está imbuído de boa vontade, parece que todos os ventos sopram a seu favor. A gente se vê de uma questão tão alegre, tão festiva. Nossa, que legal, eu vou me transformar, eu vou modificar meu hábito, seja de alimentação, seja hábito físico, e principalmente os hábitos espirituais. Aí, né? Continua um pouco, já vem algumas dificuldades, a gente já começa a falar, mas será que vale a pena? Mas eu já estou cansado, não sei o quê. E aí Emmanuel vem dizer para nós que começar um trabalho é fácil. Continuar o trabalho é difícil. Agora, concluir aquele trabalho é sacrificar-se. Agora, sem sacrifício, sem boa vontade, sem determinação, sem persistência e perseverança, a gente não sai do lugar. Podemos não regredir. Nós não regredimos na escala evolutiva, mas a gente vai ou ficar paradinho, ou vai dar passinhos de tartaruga. Então é um momento, sim, é o momento de buscarmos esta reflexão. O que eu posso melhorar neste ano novo que está iniciando? E a gente recebeu, vejam que coisa interessante, nós recebemos um livro totalmente em branco no dia 1º de janeiro de 2021. O que nós já escrevemos do dia 1º até hoje desse livro? Tem gente que particularmente deixou o livro em branco, tem só folhas em branco. Tem outros que já escreveram boas histórias, boas aventuras, boas alterações da sua vida. Mas, se eu não escrevi nada ainda, se eu não escrevi nada nesse meu livro da vida, eu posso e devo começar hoje. Não preciso começar segunda-feira, né? Que a gente sempre costuma dizer, eu vou começar o meu regime, vou começar uma atividade física, vou começar tudo segunda-feira. Não, gente, esquece segunda-feira. Segunda-feira é mais um dia da semana, igual outro qualquer. Se tiver que começar a fazer a modificação, a transformação, que comece hoje, agora, nesse exato momento. Terminada essa palestra, se você não tiver um caderno, um livro, faça no seu celular, no seu computador, comece a fazer, comece a escrever. Escreva aquilo que você quer, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Qual a sua transformação? O que eu pretendo ser? E a cada dia vai lendo, vai fazendo a sua leitura. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. E aí a gente vai fazendo esse balanço. Mas aí chega um ponto, nossa, cansei, não vou ficar escrevendo, não. É aquilo que eu falo. Se quisermos atingir o alto de uma montanha, se eu desistir na primeira dificuldade da subida, jamais vou atingir o cume. Então não adianta eu ficar reclamando que eu estou vendo um paredão na minha frente. Eu chego na base da montanha, olho, vejo um baita de um paredão. Falo, não tem solução. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Comece a caminhada. Comece a escalada. Começamos a escalada e a gente sabe que conforme vamos subindo, vai aumentando as dificuldades. Porque a gente sobe, a gente vai se cansando, o ar vai se tornando mais rarefeito, e aí a gente vai ter que parar, respirar, descansar, mas jamais retroceder, a gente tem que sempre ir para cima. Então, quando a gente vai com persistência, com perseverança,
e atingirmos o cume desse monte, a gente vai ver uma paisagem linda, maravilhosa, que nos espera do outro lado. Tudo é uma questão de ponto de vista, é uma questão de perspectiva. Se nós continuarmos enraizados naquela base da montanha, nós vamos continuar apenas e tão somente vendo uma parede. Nós não vamos conseguir ver o horizonte que nos está sendo descortinado. Mas para isso é imprescindível que a gente se disponha a dar o primeiro passo. Porque se eu não der o primeiro passo, jamais chego a lugar nenhum. E aí não adianta falar, a espiritualidade não me ajuda. Como que a espiritualidade não te ajuda? A espiritualidade te ajuda e muito. Aí uma vez, eu vi uma história de uma pessoa que contou assim, que ele estava numa determinada situação de sua vida, e ele se deparou com uma enorme pedra no caminho. Ele chegou para o seu mentor espiritual e falou assim, nossa, tem uma enorme pedra no caminho aqui, né? O mentor chegou para ele e falou, é verdade. Tem uma enorme pedra, sim, no caminho. Aí a pessoa chegou para o mentor e falou, então, você pode me ajudar? Olha, eu posso, sim, te ajudar na medida das minhas possibilidades. Eu posso te dar força, eu posso te dar intuições, eu posso estar ao seu lado naquele momento que você for fazer a força para você levantar aquela pedra, mas de forma alguma eu posso retirar a pedra do seu caminho, porque isso é um trabalho que lhe compete. Eu vou estar sempre, o tempo todo ao seu lado, auxiliando você, mas eu não posso fazer o trabalho que lhe compete, porque senão você não teria mérito algum. Então vejam como que é interessante, a espiritualidade está sempre ao nosso lado, sempre. E olha, eu falo para vocês, às vezes naquele momento que a gente está mais difícil, que a gente se sente sozinho, aí que eles estão mais próximos da gente. Só que às vezes eles deixam a gente assim um pouquinho mais de lado para ver até que ponto a gente é persistente, até que ponto a gente é perseverante, até que ponto a gente é determinado a fazer a nossa transformação, até que ponto nós realmente queremos mudar. Então recorremos sim à espiritualidade. Não vamos esmorecer na nossa luta de transformação. Porque se eu quero um ano novo, se eu desejo aquele voto, feliz ano novo para todos nós, não dá para fazer um ano novo com as receitas do ano passado. Nós vamos ter o mesmo ano, do ponto de vista pessoal e espiritual. É como a gente for fazer uma receita de bolo. Pense em uma situação. Nós estamos aqui fazendo um determinado doce, e num determinado momento a receita pede, vamos supor, uma xícara de açúcar. E eu, inadvertidamente, como o açúcar e o sal são semelhantes na textura, na cor e tudo mais, eu coloco uma xícara de sal. O doce vai ficar bom? Claro que não. Vai ficar estranho, vai ficar um doce com gosto salgado. E não estamos falando de um doce agridoce, não. Que aí já é outra situação. Vai ficar com gosto estranho. Bom, tá. Aí eu vou lá e vou repetir a receita. Vou repetir a receita. O que eu faço? Faço a mesma coisa. Em vez de colocar açúcar, coloco sal. Não adianta. Se eu não mudar a receita, o resultado vai ser sempre igual. Então é fundamental que a gente fique atento. E aí a nossa vigilância, a nossa oração volta a ser, mais uma vez, presente nesse momento. Porque eu estava fazendo a receita de forma distraída. E eu lembro, agora falando da questão da distração, Dona Leia Fazan, nas últimas palestras ela sempre reforçava uma tese importantíssima. Não andemos distraídos. Não andemos distraídos, nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Porque é fundamental que a gente esteja ligado, 100% prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. E a gente não vive, ou a gente vive reclamando questões do passado, ou ansiosos pelo futuro, e não vivemos o momento presente. Tomemos, então, irmãos, consciência da nossa realidade espiritual. Temos um árduo e longo caminho pela frente. Mas, para isso, é necessário que a gente se disponha a arregaçar as mangas. Sairmos da nossa zona de conforto. Por quê? Qualquer coisa que nos tira da zona de conforto já nos incomoda.
E se essa situação veio para tirarmos da zona de conforto, sim. Porque a gente estava acomodado, a gente estava parado, a gente estava distraído. E é o momento de estarmos atentos, ligados, trabalhando para a nossa transformação, para que cada um de nós, ao chegar ao final deste ano, se Deus assim o permitir, que a gente tenha, sim, um feliz ano novo, de paz, de harmonia, de transformação íntima, e que a gente possa estar certamente auxiliando esse processo de regeneração do planeta. Cada um de nós fazendo a nossa parte. Pequenininhos pedaços, pequenininhas chamas servem para iluminar o planeta inteiro. Que tenhamos pensamentos positivos, de esperança, de paz, de serenidade, e toda vez que pensarmos em alguém numa situação mais difícil, elevemos o pensamento à espiritualidade amiga, a Jesus, a Ismael, a Deus nosso Pai, rogando o amparo para que esses benfeitores possam estar auxiliando a tantos irmãos necessitados. Então, que a gente possa ser um instrumento para a transformação espiritual do nosso planeta, do nosso país, e principalmente a nossa transformação íntima. Que a gente possa, sim, ter um feliz ano novo transformado numa pessoa melhor, numa pessoa do bem, numa pessoa que está em total harmonia, em total sintonia com Deus e com a espiritualidade amiga. Queridos irmãos, eu agradeço imensamente pelo carinho, pela oportunidade, pela possibilidade de estarmos aqui virtualmente, mas essa ligação fluídico-espiritual, ela é fantástica. A gente não se sente tão distante. A gente acaba se sentindo próximo, mesmo que seja pelas redes sociais, mas a gente se sente próximo. E a gente pode sentir, sim, toda a emanação fluídica da equipe espiritual e o carinho de cada um de vocês que estiveram assistindo a palestra agora ou depois, porque a gente sabe que nada se perde nas relações interpessoais e junto a nós e a espiritualidade amiga. Eu agradeço uma vez mais ao convite da casa, na pessoa da Liz, os queridos companheiros aí do Centro Espírita Ismael, desejando que tenhamos uma noite de paz, de harmonia e que o nosso Mestre Jesus esteja sempre a nos abençoar. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, né, Luiz, você estar aqui conosco, trazendo essas reflexões, eu acho importantíssimas, né, para as nossas vidas, que todos possamos pensar, né, em todas estas propostas que você veio trazer, né, para nossas reflexões. O meu muito obrigado a você, né, por ter aceito o nosso convite. Agradeço a todo o pessoal que esteve conosco, né, nessa tarde de sábado, nessa tarde maravilhosa que nós chamamos até Sábado de Luz, porque luz é a mensagem de Jesus, luz é a mensagem da doutrina espírita. Por isso, Sábado de Luz. Então, o nosso muito obrigado a todos. Quero convidá-los, né, a todos para estarmos juntos amanhã, às 8 horas da manhã, onde também fazemos reflexões em torno das mensagens de Joana de Ângeles, que todos possamos estar juntos novamente. Eu sempre digo que é nesses momentos em que estamos juntos que vamos adquirindo a força necessária para realmente nós podermos vencer os nossos desafios, as nossas dificuldades. Então, todos estão convidados também a estar aqui, né, todos os dias, às 8 horas da manhã. E convido para o próximo sábado, que também estaremos aqui às 6 horas, 18 horas de sábado. Uma boa noite a todos. Fica com um beijo no coração de cada um de vocês, com meu abraço fraterno, não é?
e que possamos, então, ter aí um resto de sábado, um domingo, com muita paz, com muita harmonia. E fico aqui um pouco mais com o Aloísio. Pode ser, Aloísio? Pode ser sim. Então tá. Um abraço a todos, fiquem em paz. Tchau, tchau. Gratidão, gente.